Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, meu Senhor amado. Com confiança nós entramos na Tua presença. O Senhor é o nosso Deus e o nosso Salvador. E nós almejamos agradar o Senhor com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa fé. Nós sabemos que nós só podemos agradar o Senhor através da fé. E sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, meu Deus, nós temos sido estimulados, e o Senhor tem nos movido a agir a fé. Tem nos estimulado, nos motivado a agir a fé. E através das situações que nós enfrentamos, nós cremos no Seu poder. E o Senhor tem podido agir na nossa vida. E eu peço que esse entendimento tome conta de cada pessoa que aqui está. Porque é agindo a fé, é crendo. É crendo que o Senhor é poderoso para fazer, é poderoso para agir, é poderoso para mudar, é poderoso para responder, é poderoso para atuar no impossível. É que nós conseguimos superar todas as situações adversas. É crendo que há saída para o impossível. É crendo que por mais que uma situação pareça irreversível, o Senhor pode mudá-la se nós crermos. É crendo continuamente, crendo no poder da Sua palavra. Ó Deus de Israel, eu creio na Tua fidelidade eterna. Eu creio que quando o justo clama, o Senhor age. Eu creio que quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, o Senhor vem em nosso auxílio. Eu creio nisso. E é isso que agrada ao Senhor. É quando nós cremos. Porque quando nós duvidamos, é como se disséssemos: Senhor, o Senhor mente. O Senhor não está falando a verdade. Não creio que o Senhor possa fazer isso. Então, isso entristece. Somente crer no Senhor, independente das situações, é que nós vamos conseguir agradá-lo. Quando a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é ver a nossa força, é verdade, porque quando nós permanecemos firmes, confiando no Senhor, mantemos a força. Mas quando desacreditamos, então a fraqueza toma conta. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e os nossos erros. Nós somos muito falhos e nós dependemos do Senhor para tudo. A nossa dependência está totalmente no Senhor. Então, ó meu Deus, perdoa as nossas fraquezas e erros. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Lava-nos com Teu sangue. Assuma o controle desta reunião. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu não tenho nada que possa realmente mudar pessoas e vidas. Eu sou tão carente quanto cada pessoa que aqui está, e estou aqui totalmente dependente do Senhor, como todas as pessoas que aqui estão. Eu preciso do Senhor como todos precisam, e nós dependemos da Tua presença, e dependemos do Teu poder, e da Tua unção, e do Teu Espírito. Precisamos de Espírito, Senhor. O Espírito que o Senhor espera que reine nesta reunião. A direção e orientação, visão, nos dê o rumo certo para esta reunião. Nos cobre com Teu sangue. Abençoa cada vida que aqui chegou. Renova as forças. Ó meu Deus, que nenhum pensamento diabólico venha roubar a mente dessa pessoa. Que ela não deixe a emoção, a religião, a cegueira tomar conta dela. Que o coração dela venha fechar por intermédio, por alguma ideia, ou pensamento, ou sentimento, ou estupidez. Que o coração permaneça aberto, voltado para o Senhor, pronto para receber a Tua palavra. Que todos possam ser cheios do Teu Espírito. E ao saírem daqui, que possam, meu Deus, dizerem: eu recebi a presença do Senhor na minha vida. Eu estou cheia de Deus e Ele falou comigo e eu sei o que fazer. Às vezes não sabemos o que fazer, mas quando paramos para ouvir a Sua voz, então temos a direção certa. Peço então que todos consigam ouvir a Sua voz, porque
Eu peço isso, Senhor, porque muitas vezes está falando e não estamos ouvindo. Então, o Senhor pode falar aqui, e se nós estivermos abertos e com o coração rasgado, com ouvidos sensíveis à sua voz, talvez não venhamos não aceitamos e, enfim, as pessoas se fecham, a gente pode se fechar e passar por cima, fingir que não é com a gente, e isso é um roubo. Então nos guarda, nos cobre com teu sangue, nos abençoa. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos contra as nossas vidas. Eu repreendo todas as arquitetações malignas no mundo espiritual contra nós. Setas, dardos malignos, roubo maligno. Todo roubo vem do mal e eu repreendo agora. Em nome de Jesus, distrações, mentes dispersas, sem destino. Eu repreendo em nome de Jesus. Passa do teu sangue, do alto da cabeça, a planta dos pés de cada um de nós. Sobre cada vida, cada templo, cada pessoa que aqui chegou, em todos os nossos templos, pessoas que estão conosco à distância, meu Deus, ó Senhor, pela internet, pessoas que acompanham, que têm vivido e sobrevivido, meu Deus, através desse meio, através da internet, ó meu Deus, pessoas que têm vivido desta maneira, em tantos lugares, Senhor, de tantas formas, ó Deus de Israel, quantos que têm feito de trabalhos como esse, o seu culto no lar, e recebido assim, se preparado assim, então nesse momento tem feito da sua casa, a sua igreja, ó meu Deus, através, meu Deus, porque não estão aqui, estão longe, não podem estar, sonham estar. Quantos que dizem isso, que estão em tantos lugares, outros estados, até países, que dizem para nós que vontade de estar aí, que vontade de largar tudo e estar aí. Mas, Senhor, nós tivemos a oportunidade de estar na sua casa. E isso é um privilégio. Eu te glorifico porque eu estou aqui, cada pessoa que está, veio com desejo de te adorar, e pessoas que pararam, que estão fazendo, ó meu Deus, e que gostariam tanto de estar aqui, mas não estão, e estão usando esse meio para te cultuar neste momento. Então eu sei que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, e nós estamos num número bem maior. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e aqui nós estamos em vários justos, buscando a tua face. Ó meu Deus, tudo que nós concordarmos aqui, Senhor, ligarmos aqui, será ligado no céu. Então nós estamos num número grande, ligando, concordando e tomando posse de vitórias. E nós cremos que vamos sair deste domingo, desta reunião, muito abençoados, renovados e fortalecidos para a glória do teu nome. Assuma o controle do trabalho. Obrigada pela vida, pela salvação. Abençoa todos que estão nesta fé e nesse espírito, que sejam imensamente abençoados e renovados para a glória do teu nome, meu Salvador eterno. Nós te amamos muito e te glorificamos por tudo, Jesus. Muito obrigada por esta oportunidade, por essa chance de estar aqui te cultuando. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Esta palavra, ela é muito importante para nos mostrar o que significa realmente decisão na vida. Quando Deus mandou que Israel mudasse o rumo, foi para a bênção. Tem uma passagem que Deus disse a Israel: mudem o rumo. E eles mudaram o rumo. E com a promessa de viver vitórias. O Senhor disse, mudem o rumo.
Eu quero abençoar vocês. Tomem esse rumo. Não fiquem mais onde vocês estão. Nós falamos muito disso, e eu creio que esse é o meu chamado. Cada um, Deus chama para trabalhar de uma maneira no reino. Eu creio que eu fui chamada para ajudar as pessoas a viver melhor a vida aqui. Creio ser o meu chamado. E Deus tem me dado graça para isso, para ajudar as pessoas a conduzir melhor a vida, porque, na verdade, a maioria dos cristãos vivem muito mal. Creem em Jesus, amam Jesus, estão caminhando em direção ao céu, querem ver Jesus, querem abraçar Jesus, mas vivem mal aqui. Conduzem mal, as escolhas são ruins, o estilo de vida é ruim, em função de muito emocionalismo e muita religiosidade, as pessoas vão se perdendo e perdem o foco, vivem com medo. A quantidade de cristãos que vivem com medo, tem medo de viver a vida com liberdade, e essa liberdade não tem nada a ver com pecado. Liberdade para pecar não é a nossa, não é o assunto. Isso não é para nós. Eu não preciso nem bater nesse assunto aqui, hoje, porque não é a ideia, e todo mundo tem esse entendimento. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado não cabe na vida de uma pessoa que quer andar em vitórias. Agora, filhinhos, não erreis, se errares, tereis um advogado. Isso não é para nos dar margem para errar a cada 2 minutos, cair no mesmo erro. Até porque arrependimento significa mudança. Se eu não mudo, é porque eu não me arrependi. Eu continuo do mesmo jeito. Então, a ideia é, eu devo lutar para agradar a Deus e devo viver a minha vida com liberdade. O próprio Paulo disse, não voltem à escravidão. Não voltem a viver como escravos. Porque alguns dos que já estavam caminhando na liberdade em Cristo, voltaram a praticar as regras da religião, todos aqueles rituais, e o Paulo chegou para eles e disse, escuta, não voltem à escravidão. Vivam na liberdade, Cristo os libertou. Vocês não precisam mais viver dessa maneira. Então, muitos cristãos têm medo de viver a vida em vários aspectos. Muitos vivem aprisionados. E isso é um aprisionamento mental violento. A mente, ela pode manter uma pessoa uma vida inteira aprisionada a situações. E isso é fato, porque quando Israel saiu do Egito, eles viveram por cerca de 430 anos como escravos. Isso significa que várias gerações já nasceram como escravos. E aquilo ficou lá incutido na cabeça deles. Quando eles saíram da escravidão, toda aquela turma, com exceção de 2, que foi Caleb e Josué, foram morrendo no deserto. Cerca de 3 milhões de pessoas morreram no deserto, porque, apesar de serem livres fisicamente,
Mentalmente, eles eram pessoas totalmente escravas. Totalmente escravas. Depois veio uma geração de livres, porém livres com mentalidade do deserto. Você vê como é a mente do ser humano. Os que nasceram no deserto eram livres, então tinham uma mentalidade livre, mas uma mentalidade seca. Então isso foi um grande problema. Porque tudo está aqui, é a mente da pessoa. Se você não consegue, não coloca uma força muito grande, e tem que botar força, isso depende de você, uma cooperação sua, minha, para arrancar aquilo que bloqueia, que nos rouba, que fecha a nossa mente, que nos escraviza. Nós podemos passar uma vida inteira vivendo muito mal, porque estamos fechados para aquilo. A mente não abre. E algumas pessoas não só têm uma mente ainda escrava, porque ele foi escravizado de várias maneiras na vida, através de ensinamentos, a mente dele é uma mente escrava. E tem aqueles que têm uma mente seca, que também não deixa de ser uma mente escrava, uma mente seca, uma mente do deserto. Só olha para o lado ruim, sequidão. Os da mente escrava, você vê que todas as vezes que eles se encontravam numa situação difícil, eles queriam voltar. Então, esses são aqueles que eles estão aprisionados a algo. É por isso que eles vêm, passam um tempo. Quantas pessoas que vêm, passam um tempo, aprendem. Por um tempo, eles são abençoados. Mas como eles não se livraram daquela mentalidade, quando algo aperta ou qualquer coisa acontece, eles já pensam em voltar para aquela velha fé, para aquela velha vida. Eu não faço entender? Então a pessoa não dá continuidade. Ela não vai em frente naquilo que ela aprendeu, ela não dá lugar àquela liberdade. Então ela vive fechada. Na verdade, ela consegue até se abrir por um tempo e tal, mas logo ela volta àquele espírito, àquela mentalidade, àquela fé, aqueles questionamentos. Mas será que eu estou no caminho certo? Quantas pessoas que, após estarem livres, como aconteceu com Paulo. Paulo pregou o evangelho, eles estavam vivendo um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, estavam livres. De repente, por influência de religiosos e tal, eles voltaram a praticar as regras da religião. Paulo parou e falou, mas, gente, está lá em Gálatas, não voltem à escravidão. Vocês não podem voltar a ser escravos. Isso não tem sentido. Porque quando você não se liberta na mente, e você tem que trabalhar isso, você está sempre... pode acontecer essa dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que está certo? Será que isso que eu estou aprendendo está certo? Será que está correto? Ai, não sei. Aí encontra com um que vive na escravidão. Ele faz uma colocação que seja, pronto. Eu não sei. E a pessoa começa a alimentar as dúvidas, os medos, aquela coisa que sem sentido nenhum, coisa mesmo maluca, coisa que vem do mal para escravizar a vida da pessoa. Para levá-la novamente àquele ponto.
como o diabo fazia com os israelitas. Eles estavam sempre querendo voltar a ser escravos. Por causa das pressões, por causa dos desafios. Aquela mente escrava estava lá. E não deixava eles estavam livres fisicamente, mas a mente era uma mente escrava que sempre fazia com que eles reagissem da mesma maneira, pensassem em voltar para o mesmo lugar, que era um lugar ruim, que era a escravidão, que não tinha acrescentado nada. É louco isso, mas é o ser humano. Às vezes eu vejo as pessoas voltando para um lugar da vida que não ajudou, que não acrescentou. Eu estou falando não só um lugar, uma situação, pode ser um lugar físico, voltando para situações, lugares, convivência, hábitos, desgraceira danada, que não foi como Israel. O que eles pegaram de bom do Egito? Só foram espancados, e trabalhos forçados, e miséria, e sofrimento. Mas, no entanto, quando a coisa apertava, a cabeça deles estava lá. Eles não conseguiam se desligar daquele lugar, daquele tempo que foi ruim. No entanto, eles estavam sempre falando de voltar para lá. Você vê como é que é? Assim é a vida de muita gente. O tempo longe de Cristo, aquela fé religiosa que só levava a patinar e andar para trás, aquela vida sem avanços. No entanto, muita gente, no momento, seja lá o que for, está emocional, encontra alguém, deixa uma dúvida entrar, a pressão do capeta faz com que a pessoa pense já em voltar para aquela vida. Exatamente isso. Aí a pessoa acha que dá para ela... É igual uma vez, uma senhora, ela... cristã de muitos anos, já tinha tentado suicídio, era totalmente dependente de medicamentos fortes, que tinha deixado sequelas violentas, e ela veio buscar o Senhor. E aí a ideia dela foi isso que ela disse, ela veio para buscar a libertação, ou o pensamento, para buscar uma mudança e depois voltar para o lugar que ela sempre esteve. Ela fez, buscou a Deus, foi liberta da depressão, dos medicamentos, daquela vida, daquela mentalidade, pelo menos momentaneamente. Aí terminou, bom, como se fosse assim. Voltou para aquela fé, para aquele espírito, para aquele ambiente, para aquele... Deu um tempo, ela voltou a ser a mesma pessoa. Porque você tem que entender o seguinte: quando você quer uma mudança na sua vida, você tem que seguir em frente. E aquele espírito que você pega, se ele não for mantido e alimentado, ele vai morrer. E quando ele morrer, o que vai predominar? O espírito de sempre. Aquele espírito da derrota, aquele espírito da depressão que dominava antes, da escravidão. Eles saíram, eles eram livres, mas eles não alimentaram. Por um momento, sim, mas na verdade,
eles foram mantendo aquele espírito da escravidão. E aí apertava, não, vamos seguir em frente? Não, vamos voltar. Para um tempo que foi ruim, para uma fé que não funcionou, que não me tirou do lugar. E assim é. A cabeça da pessoa não saía do lugar, não evoluía. Como é que você, depois que a sua cabeça abre, você começa a pensar, você começa a ver as coisas de outra maneira, como é que você vai conseguir? Agora eu sou livre, estou caminhando para a terra prometida. Eu vou voltar a estar sob o domínio do faraó de novo? Mas você vê que se a pessoa não vigiar, ela está livre, caminhando para a terra prometida, mas opta por voltar a estar sobre o regime tirano do faraó. Então, isso é uma coisa que você precisa prestar atenção o tempo todo. Isso é um desafio. Não só na sua, na minha, na nossa vida, porque, de alguma maneira, nós temos uma tendência a retrocessos. E esses retrocessos são ruins. E fazem com que a vida da pessoa, ela para. E não evolui. E viver, se você quiser uma vida, nós não temos promessa de Deus de vida fácil. Mas nós podemos viver. A Bíblia fala, esforcem-se para ter uma vida tranquila. A Bíblia fala sobre uma vida abundante. A Bíblia fala da paz, a Bíblia fala, o Paulo fala, alegrai-vos sempre. Então fala de alegria, de paz. Tudo no Senhor. Agora, nós vivemos aqui nesta terra e nós precisamos estar fazendo escolhas o tempo todo. Até quando você acha que não está fazendo nenhuma escolha, você está fazendo uma escolha de estar daquele jeito. Então, o tempo todo estamos fazendo escolhas. E se você não prestar atenção no que você está falando, no seu comportamento, nas suas reações, você está fazendo escolhas. Como você está vivendo? Às vezes nós nos sentimos melancólicos. E você tem que brigar para sair daquela melancolia. Você ora e você tem que ter atitude. Porque às vezes nós expulsamos, mas ficamos inertes sem reagir. Nós precisamos reagir, buscar coisas. Sair daquilo que nos puxa para a melancolia e ir para aquilo que vai melhorar o nosso estado de espírito. Porque não é só eu orei, orai. Eu tenho que orai sempre. Ore. Mas se eu não tenho um comportamento que me levanta, se eu prefiro, eu orei, Senhor, eu expulso a tristeza, a angústia, a depressão, essa melancolia, esse mal-estar, essa frieza, essa fraqueza, esse desânimo, eu expulso, sai, em nome de Jesus. Eu não faço nada para melhorar o meu estado de espírito. Entendeu? Eu já morri de expulsar. Eu expulsei tanto, que eu não fiz tudo. Sai. Então, às vezes, a gente manda, sai, e já saiu, sai de novo, em nome de Jesus. Só que nós não fazemos, nós optamos pela escuridão, pelos mesmos assuntos. Eu estou me fazendo entender? Pelas mesmas reações. Entendeu? Nós não saímos do lugar. Nós permanecemos lá. Eu expulsei. Mas e agora? É a minha atitude em relação àquilo. Mas eu não tenho vontade de fazer nada. Eu também tem dia que eu não estou a fim de. Mas você tem que reagir. São essas reações. Que a hora que você olha, você se dá conta, já foi. Já passou, você já venceu aquele dia, venceu bem. Mas nós precisamos reagir. Tem várias maneiras
que você pode melhorar a sua vida e não está pecando, não está contrariando a Deus, não está deixando Deus triste. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou até contar uma piadinha para você. Essa eu adorei. O médico chegou para a equipe e disse assim para a equipe: gente, nós precisamos operar urgente o paciente do 206. O que ele tem, doutor? Dinheiro. Está assim agora. Agora, essa foi rápida, caiu rápido, né? Você entendeu? Agora, quer ver? Essa aqui, ela é boba e ela não cai rápido, quer ver? Tem gente que só pensa em comida. Tudo que você fala para ele fala que bom. Foi rápido, tá vendo? Foi rápido aí. A do sonho você lembra também, né? Lembra do sonho? Nunca desista do sonho. Alguns lembram, tá vendo? Se você não encontrar numa padaria, vai em outra. Por hoje eu esgotei, não tenho mais nenhuma no momento. Mas caso tenha, pode me enviar. Contarei na próxima reunião. Então, vamos ler aqui, 1 Reis. 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Ele estava arando, estava trabalhando, estava na vida dele. E estava, 1 Reis 19, 21. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou e apanhou a parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e tornou-se auxiliar. O Elias passou, lançou a capa, ou seja, o espírito, sobre Eliseu. Eliseu pegou aquele espírito. Ele entendeu naquele momento aquele chamado para tomar um outro rumo na vida dele, um rumo radical. Era uma mudança muito grande. Ele tinha a terra dele, ele tinha os bois, o rebanho, o equipamento de arar, ele tinha a família, ele tinha uma vida estabelecida. Mas quando o Espírito foi lançado sobre ele, ele fez uma coisa que muitos cristãos não fizeram até hoje, e é por isso que a vida não evolui. Porque não dá para você construir uma vida nova em cima de coisa velha. Muitas pessoas sempre deixam alguma coisa com a possibilidade de voltar. Esse é um problema. Esse aqui é um exemplo que você tem que pegar para a sua vida, e que todos nós, quando você decide tomar um outro rumo na sua vida, você não pode, é como diz aquele hino, você tem que queimar as pontes com o passado. Você tem que queimar o barco. Você tem que queimar. Você tem que fazer o que Eliseu fez. Ele zerou a vida dele onde ele estava. E sabe por que ele zerou? Que é uma coisa que você tem que entender, todos nós. Sabe por que esse exemplo ficou registrado em detalhes?
essa atitude dele. Porque todos nós, não é você, eu, qualquer pessoa. Israel fez isso. Quando a gente está caminhando, nós vamos nos deparar com problemas, com situações difíceis. E qual vai ser o pensamento? Eu deixei algo lá ainda, eu vou voltar. Eu deixei algo, eu vou voltar. E muita gente faz isso. E é por isso que ele não vive plenamente em nada. Porque ele está sempre dividido. Ele sempre tem alguma coisa reservada em algum lugar, porque se apertar ele volta. Ele não está inteiro nas coisas. É pela metade. É aquele mais ou menos que eu falei outro dia. Então, se a coisa apertar, olha que homem sábio, Eliseu. Não foi à toa que ele foi escolhido. Ele queimou tudo que podia remeter àquela vida. Tudo que remetia à velha vida que ele estava deixando. Tudo. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque a pessoa, ela não queima aquilo que remete à velha vida. Nem relacionamentos, o próprio relacionamento com a família. Se você não deixa de ser filho para ser agora marido, filha agora mulher. Se você continua sendo o filhinho, a filhinha da mamãe, você não vai conseguir ser a esposa e o marido que você precisa ser lá. E os pais precisam entender isso. Muitas pessoas até hoje vivem mais na casa da mãe, na casa do pai, ou envolvido, e os pais é que conduzem a vida, e o casamento não dá certo. Eu tenho visto isso acontecer. Tem gente que ele vive em comparação, num relacionamento, compara o relacionamento com quem está, com o que passou, no trabalho, ele está naquela empresa agora, ele está sempre comparando, porque lá não chama, mas se lá era tão bom, por que saiu? Então, às vezes a pessoa ela não se dá conta, quando ela está vivendo, Israel estava no Egito, só reclamava, chorava, lamentava e pedia para Deus tirar. A hora que Deus tirou, eles falavam, indo para a terra prometida o tempo todo de voltar. Então esse é um problema na vida do ser humano, essa maldita insatisfação, que não deixa a pessoa viver plenamente as coisas, porque ela está sempre de olho naquilo que ficou. Como eu vou viver coisa nova? A Bíblia diz, essa é a palavra profética para nós, deixem o que se foi, não vivam de passado, eis que faria uma coisa nova. Mas a gente sabe que a primeira coisa que Deus falou para Israel foi isso, não vivam de passado. Para eu poder fazer uma coisa nova. Num relacionamento. Isso aí, quantas vezes eu peguei? Às vezes a pessoa, um dos cônjuges, traiu, enfim, aconteceu N coisas lá, mas aí decidiram ficar junto. Mas aquilo é jogado o tempo todo, né, cara? Aquele relacionamento não vai prestar mais. Por que não vai prestar? Porque não tem como prestar se funcionar. Se não queimar tudo o que aconteceu. Ah, mas eu não conformo com o que ele me fez. Então, por que ficou? Ah, por quê? Não vamos com religiosidade, não. É porque a Bíblia, agora então, a Bíblia também fala. Não fala só de manter o casamento, fala de perdoar também. Eu perdoei, você perdoou. Não, você não perdoou. É um inferno. São várias situações que a pessoa não entende que ela está fazendo mal a ela. E ela está tornando a vida dela uma vida infernal.
As coisas que aconteceram lá atrás. Ah, porque eu me decepcionei com igreja, com a fé, eu me decepcionei com gente. Se você continuar carregando isso, você não vai conseguir viver o propósito de Deus na sua vida, viver as promessas de Deus, viver uma vida abundante, plena. Não é à toa que Paulo disse isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Porque não tem como, se você não fizer o que o Eliseu fez, você não vai conseguir ser o maior profeta, um dos maiores de Israel, como ele se tornou. Ou seja, no caso dele, esse era o chamado da vida dele. Cada um de nós temos um chamado. Deus nos chamou para algo. E cabe a mim, não foi Deus que mandou ele queimar. Não foi o Elias que mandou ele queimar tudo. Aquilo partiu dele, aquilo certamente, ele recebeu aquela direção dentro dele do Espírito Santo. Aquilo ele sentiu que lá dentro, vindo de Deus, eu não vou deixar nada aqui. Porque se eu deixar, o início com Elias ia ser muito duro. Como foi? O início foi duro. Ele não saiu de lá e se tornou o maior profeta, com porção dobrada da noite para o dia. Teve uma caminhada longa, aprendendo, adquirindo experiência, e ainda na última hora, ele teve o desafio final, que foi quando o Elias falou: o que você quer receber? O que você quer que eu faça por você? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Quer dizer, eu quero fazer 2 vezes mais do que você fez. E ele fez mesmo. Só que ele falou: você me pediu algo muito difícil, porque você tem que estar no momento exato. Se você for fazer xixi e eu for arrebatado, acabou. For transladado, acabou. Você tem que estar no momento em que eu for tomado. Ou seja, você não pode sair daqui, você tem que concluir o que você começou há muito tempo. Essa é a verdade. E acontece que muitas pessoas, quando estão perto de receber, elas não concluem, elas não vão até o fim. Elas não ficam ali perseverantemente, elas não resistem. Olha, o Eliseu, eu quero porção dobrada do seu espírito, Elias. Você me pediu algo muito difícil. Porque você tem que concluir o que você começou lá atrás. Você tem que estar no momento que eu for tirado. Você não pode se distrair. Ou seja, a perseverança, tinha que ser resistente, tinha que estar lá. Não podia desistir. Você começou algo lá atrás. Agora, você tem que concluir isso aqui. Você tem que ficar firme. Você tem que estar no lugar, no momento, junto comigo, quando eu for tomado. Você não pode sair. Senão ele podia ter perdido tudo. Algo que ele começou lá atrás. Então, você vê que são vários desafios. Ele foi vencendo vários. E tinha mais esse para vencer agora. Depois de ter feito tantos sacrifícios. E tudo começou com aquele passo de fé lá. O Espírito foi lançado sobre ele. Como você, a capa, o Senhor lançou sobre você. No momento, você decidiu que você queria uma outra vida. O Espírito foi lançado. E você foi buscar. Você veio buscar. Você acompanhou eles. Só que algumas pessoas não fizeram o que o Eliseu fez. Algumas pessoas não queimaram. Algumas pessoas ainda mantêm coisas que estão prejudicando a fé delas. Elas não queimaram tudo, que remete à velha vida. Algumas pessoas ainda
mantenha um contato com a sua velha vida mundana, com a sua velha vida religiosa. Mantém. Ainda mantém aquele espírito de antes. E como é que você vai viver essa vida plena se você ainda mantém o espírito de antes? Você não queimou. Ele estava caminhando para se tornar um homem incrível em Deus. Aquilo não ia ser com o estalar de Deus da noite para o dia. Mas era a ideia. Ele deu o primeiro passo. E o primeiro passo foi queimar tudo da sua velha vida. Tudo que ele tinha. Tudo. Ele foi para ficar. Ele não deixou nada que pudesse puxá-lo para aquele tempo. Ele não voltou lá. Ele queimou tudo. Ele matou os bois. Ele queimou os equipamentos de arar. Ele queimou tudo. Ele não deixou nada. Por quê? Porque ele estava deixando claro, para cá eu não volto, acabou meu tempo aqui. Essa vida que o Eliseu levou até hoje, acabou. Era isso que ele estava dizendo. Estou encerrando com essa vida. E é isso que todo mundo tem que entender. Senão, o que acontece? Você não vai. Você vai, mas volta. E fica assim. Não evolui. Tem gente que não evoluiu, porque ele foi, mas ele volta, porque ele tem muitas coisas que remetem à velha vida. Ele não queimou. Ele não queimou as pontes com o passado, ele não queimou aquilo que não faz bem. Tem amizades que não foram, nem naquele tempo que você estava vivendo uma outra fé, num outro espírito, foi bom. Quanto mais agora. Não vai bater. E vai servir para te perturbar, para te confundir às vezes, para te puxar para a direção oposta. Tem coisa, mas esse tempo foi bom, mas terminou. E quando um tempo, um ciclo se fecha, outro se abre, e ponto. Aqui foi uma decisão, uma atitude inteligente, radical e inteligentíssima. Inteligentíssima. Porque todos nós temos essa tendência, na hora da melancolia, do aperto, aqueles dias que estão mais pesados, e aí lá vem a nostalgia, aquele tempo nem foi bom que nada, aquilo não foi bom coisa nenhuma, mas seja a carência, a solidão, aquela tristeza do momento, aquela confusão de emocional, de sentimentos, faz a pessoa olhar, meu equipamento de arar, larguei lá, está tão difícil aqui com Elias, viu? Essa vida aqui com Elias está difícil demais, esse negócio de vai lá, vem cá, essas perseguições, aí eu larguei meus boizinhos lá, meu aparelho de arar, tem minha terra lá, sei não, estou pensando em voltar, hein? Acho que eu estou pensando em voltar. Voltar à minha terra. Não sei, aquele tempo, sabe? Eu arava assim, sabe? Eu até terminava o dia e não tinha nada assim que fazer. Agora termina aqui, o dia do Elias nunca termina. Esse homem nem dorme, parece. Só pressão. Abre isso para a sua vida. Está lá em Hebreus, fala isso. Se os heróis da fé tivessem pensado na pátria que eles tinham saído, eles tinham encontrado oportunidade para voltar.
Se você começa a pensar, larguei lá, tal coisa, não sei o quê, você vai encontrar um jeito de você voltar. Porque a Bíblia nos manda sempre seguir. Quando Deus nos coloca, nós estamos no propósito, na direção, vamos seguir. E nessa caminhada, nós temos vários desafios. E nesses momentos difíceis, é que você tem que tomar cuidado. Porque se você largou seu aparelhinho de arar lá, seus boizinhos, sua terrinha, pensando em voltar. Exatamente isso. Pessoas que se livraram de relacionamentos desastrosos, na hora da solidão, esquece que aquilo foi um livramento que Deus deu. Já começa a pensar em asneira. Naquele tempo nada. Às vezes foi uma coisa, um desastre. Mas a pessoa começa, porque não sei o quê. Tudo fruto de perturbação, de confusão mental, emocional. Quantas situações que Deus deu livramento, como foi para Israel. Mas a pessoa, no momento em que ela está sentimental, ela já começa a pensar, porque no Egito tinha pepino, lá tinha melancia, que não tem, lá tinha alho poró, que não tem. Eu não estou fazendo piadinha, não, isso aqui está escrito, viu? Está escrito, eles tiveram essa capacidade, é inacreditável, mas eles tiveram a capacidade de, inclusive, chorar. Que vontade de comer um pepino. Eu nunca vi alguém gostar tanto de pepino assim. Realmente é uma coisa a chegar a chorar. Por pepino, melancia, melão. Você vê que tudo, melão e pepino tem quase o mesmo gosto, né? Pelo menos aquele amarelo é quase o mesmo gosto. Tudo a mesma coisa, que o paladar deles é tudo, lá tinha um peixinho fresco, está tudo escrito. Agora preste atenção, eles tinham os filhos sendo assassinados, eles eram explorados. Que nunca mais comesse pepino, mas agora eu estou livre. Mas você vê que as pessoas esquecem de tudo, emocionalmente, elas tendem a focar naquilo. Ai, o pepino, meu pai. Tá escrito isso. Então, você veja a loucura. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções. Que pepino, eu estou livre agora, eu estou indo para a terra prometida, e eu lá quero saber que pepino que nada, melancia que nada, que eu nunca mais, eu não preciso disso na minha vida. Tem coisa, ser escravo, que você escolhe? Continuar sendo escravo ou ter muito pepino? Posso pensar? Pode me ajudar, as universitárias? Posso pensar? Eu não sei, estou pensando. É igual tem esse negócio aí dos universitários, lá do programa do Silvio, tem isso aí, eu não acreditei, mas aí me mostraram a verdade. Qual é a fruta que se usa para fazer ameixa seca? Aí falou, a fruta, e a ameixa, o rapaz falou, passo. Falei, passo. A fruta que se usa para fazer ameixa seca. Pêssego, laranja, não sei o quê, e ameixa. Passo. Tem de tudo. Então, o que é que você quer? Ser escravizado pelo faraó, ter muito, caminhões de melancia e pepino. Eu vou pensar. Não sei. Então, a gente, no momento em que você está emocional e tal, você pode cair nessa burrice, nessa loucura. Você fala, não, sim, preste atenção. Está vivendo um outro tempo.
Eu não estou onde eu queria, mas já não é escrava há muito tempo. Eu não cheguei onde eu quero, mas, meu Deus, quanto eu já caminhei. Eu não estou onde eu quero estar, mas também não estou mais onde costumava estar. Deus já me tirou de lá. Quanta coisa aconteceu. Mas num momento emocional, de melancolia, de cegueira, você pode começar a pensar asneira. E fazer isso com a sua vida. E muitas pessoas, por não terem queimado os equipamentos de arar, os bois e tudo mais, as pontes com o passado, elas fazem essa loucura, elas voltam. Elas voltam para a velha fé, para a velha vida, para a velha fé, para os velhos amigos, para aquela velha destruição, para aquela vida que não tinha nada de bom, coisa nenhuma, que quando elas param para pensar, não tinha absolutamente nada de bom, mas elas se deixam levar. E às vezes elas agem igual o Israel. Elas são indignas com elas mesmas. Elas têm tudo para viver de forma digna e elas são indignas. Por causa do que elas fazem com elas mesmas. Elas cedem a sentimentos e a emoções vergonhosas. E algumas cedem e agem em cima daquilo e voltam para aquela velha vida. Então, o exemplo que Eliseu deu para nós aqui é incrível. Ele queimou tudo. E eu creio que é isso que Deus está falando com você. Você quer daqui em diante, você quer ter um ano incrível? Você quer terminar esse ano vivendo coisas que você nunca viveu? Se ainda tem coisas lá, queima. Não volte para aquela vida, para aquela velha fé, para aquele lugar, para aquela convivência, para aquele espírito. Não volte àquele comportamento. Não volte, não tente remendar que não vai dar certo. Não tente reutilizar que não vai dar certo. Não tente cochear porque não vai dar certo. Se livre da mente dividida. Não adianta cochear, não adianta ficar em cima do muro, é tudo ou nada, ou vai ficar mais ou menos. Tem que fazer igual Eliseu fez. Ele queimou. E aí ele seguiu Elias. E é isso que Deus está falando com você. Analisa aí, tem que queimar. De repente você quer misturar. É igual algumas pessoas falam, eu fui para lá, eu aprendi isso aqui, depois eu fui lá, eu aperfeiçoei isso aqui. Não existe isso. Tem coisa na vida da gente que não adianta você achar que aquilo, você tem algum proveito daquilo. Dá para aproveitar? Não dá. Tem coisa que não dá. E decisões na vida, eu já falei que mudanças não são eficazes se elas não forem radicais. Para você seguir no rumo certo e construir uma vida abençoada, você vai ter que ter essa coragem de queimar. O Eliseu não perguntou para os pais o que eles achavam. Porque era ele com Deus. Então, tem coisa na vida da gente que eu tenho que saber, eu e Deus, o que Deus tem comigo e eu decidir a minha vida. Eu tenho que decidir a minha vida. E se eu não decidir, e é exatamente assim, mudança de rumo, para ela funcionar, ela tem que ser radical. Tem coisa que você tem que cortar. Realmente cortar. Queimar, aliás. Queimar. Senão não funciona.
O Eliseu se tornou um dos maiores profetas. Dentro do propósito da vida dele, ele chegou ao topo. Deus o colocou no lugar mais alto. Mesmo depois de morto, os ossos dele ainda tinham unção para ressuscitar um morto. Está escrito isso. Então, dentro do propósito da vida dele, ele foi ao topo. Mas tudo começou com aquela decisão que ele tomou. Então, você quer ir longe, ir para um lugar bem alto. Se você quer, é exatamente assim. Você queima, toma aquele rumo e não dê margem para retrocessos na tua vida. Eu vou ler essa direção que Jesus deu aqui também, que diz aqui em Lucas 9, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, é Lucas 9, notei errado, dos 57 a 62, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus deu essa direção aqui para ele, ó. Entenda isso aqui, ó. Algumas pessoas falam: eu vou seguir, agora eu estou com Jesus e tal, 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 tal. Então presta atenção, ó. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ó, preste bem atenção. Eu vou te seguir por onde quer que o senhor for. Então preste atenção. Eu ando, eu não tenho parada. Eu vou estar onde Deus me mandar. Você prestou atenção nisso? Você vai me seguir? Então, você entenda isso. Você não vai ficar onde você quer, mas onde Deus quiser que você fique. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Isso aqui não tem nada a ver com insensibilidade com a família, com o pai do rapaz, nada disso. É uma direção, você tem que entender espiritualmente. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Escuta, presta atenção. Agora você está andando com Deus, não deixa nada te desfocar. Continue nessa direção e não desfoque por nada e com nada. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você botou a mão no arado? Não tira mais. Agora você segue em frente, senão você vai perder o reino dos céus na sua vida. E eu queria te dar isso aqui, que é em Atos, que é a oração que nós vamos fazer. Paulo estava algemado e falou isso aqui. Quando ele estava fazendo a sua defesa, ele disse assim, Paulo respondeu, quando a Agripa falou assim, disse para ele no 28, 27, 28, 28, 29, isso, Atos. Atos 26, isso, 26. 26, 28. Então Agripa disse a Paulo: você acha que tão pouco pode convencer-me a tornar-me cristão? Diga isso comigo agora. Paulo respondeu: em pouco e muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, porém, sem estas algemas. E nós vamos pegar isso de forma espiritual. Ele fez um discurso sobre a fé em Jesus,
E Agripa disse assim para ele: escuta, você está querendo que eu me torne um cristão? Ele falou: não só que você e tantos outros, em pouco ou em muito tempo, se tornem como eu. Porque ele fala aqui também. Ele tinha uma vida fariseu, na seita mais rigorosa da religião. Ele fala aqui, nesse próprio capítulo, você pode ler. Circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, entendia da lei como ninguém, defendia, ele fala aqui, por amor à lei, por zelo da lei, com a aprovação dos sacerdotes. Eu matei cristãos, eu lancei eles na prisão. E quando ele deixou aquela vida, ele deixou mesmo. Ele tomou o rumo, um outro rumo, que era servir Jesus e pregar o evangelho de Jesus Cristo, e nunca mais voltou para aquela velha fé, para aquele velho espírito, para aquele comportamento. Ele deu lugar à mudança do caráter, do espírito dele. E naquele momento ele estava algemado. Ele falou que todos se tornem cristãos como eu, só que sem essas algemas. E eu creio que é o que o Espírito Santo quer que você absorva na sua vida. Você seja um cristão sem algemas. E se você tiver coisas ainda que te aprisionam lá atrás, você vai estar aprisionado, algemado. Então tem pessoas, o Eliseu, quando ele saiu, ele não quis que nada o aprisionasse. Nada. Deus quer que você seja um cristão sem algemas. Seja o que for que tem te algemado. Hoje você vai orar e você vai tomar a decisão de arrancar essas algemas. E normalmente as coisas que têm nos algemado são coisas que nós deixamos ainda vivas. Nós não queimamos, nós não encerramos lá atrás. E que nós precisamos fazer e decidir: chega. Agora eu vou seguir nessa direção, nessa fé, nesse espírito. Eu não vou retroceder. Nós fechamos a nossa campanha hoje, mas você não pode aceitar que o diabo te leve para a velha vida, para a velha fé. Como diz a Bíblia: levantai-vos e andai. Porque aqui não é o vosso descanso. Você não pode aceitar viver uma fé relaxada, parar para descansar de Deus, tomar um rumo do relaxo, da acomodação, voltar a viver sem compromisso. Aquela vida, não. O teu espírito tem que ser outro. Você quer terminar o seu ano como o melhor ano da sua vida, iniciar, se Jesus não voltar o ano que vem, vivendo uma outra realidade, você tem que dar continuidade a esta fé. E não deixar que nada te algeme. Coloque-se em pé, por gentileza, ainda com o seu propósito. Ligue o seu pensamento no céu. Feche os seus olhos. E fale com Deus. Queimar as pontes. Queimar o equipamento de arar. Matou os bois lá, zerou lá. E tomou aquele rumo
para nunca mais voltar. Ele se posicionou. Você quer uma vida de vitórias, uma vida abençoada, precisa deixar essa palavra entrar no seu espírito. Senão não vai. Absorva essa palavra agora. Fale com o Espírito Santo. Sem algemas. Sem algemas. Ser um cristão sem algemas. Sem algemas. Seguir em frente. Botou a mão no arado, não volta. Tem coisa para queimar lá de trás, queima agora. Ainda chora por pepino, já entendeu que isso não tem sentido. Essa oração é sua, eu creio que você tem condições de fazê-la muito bem. Nós conversamos bastante, um bom tempo, e temos condições, meios de montar tudo dentro da nossa mente, do nosso espírito, e agir conforme a direção do Espírito Santo. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu vou, cheguei até aqui, não vou desistir, jamais, não. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu vou prosseguir. Eu vou. Cheguei até aqui. Eu vou. E não vou desistir. Senhor, jamais. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim, Senhor. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Ser um cristão sem algemas. É isso que você vai tomar a decisão hoje. E você pode fazer isso. Sim, tem coisas que a gente sabe que só Deus pode fazer.
Mas tem muitas coisas que tem nos algemado, que tem a ver com escolha, tem a ver com decisão, com comportamento, com visão. E que está ao seu alcance. Você pode tomar decisão. Como você vai viver a sua vida, como é que você vai tocar daqui para frente. Hoje você pode estar decidindo a sua vida, como é que você vai seguir agora. Você vai queimar o que ficou lá e vai continuar nesse espírito, nessa fé, com toda a força, como foi Eliseu? Ou você vai manter ainda o equipamento de arar, com os boizinhos lá, numa possibilidade, se apertar, você volta. Você vai continuar permitindo que situações te amarrem, te algemem? Ou você vai andar com Jesus, com liberdade, sem algemas, sem aprisionamento? São várias coisas que podem algemar a gente. O medo das opiniões, a necessidade de agradar todo mundo, de ser aprovado pelo mundo, o medo de arriscar e errar e ser criticado, uma arrogância, um orgulho em assumir suas fraquezas e trabalhá-las, o medo de emitir a sua posição, sua opinião na vida, porque sabe que alguém não vai gostar, o medo de contrariar, o medo de enfrentar, uma dependência, uma solidão, um emocionalismo que faz com que você aceite a pior coisa do mundo para você, por medo simplesmente de encarar um novo tempo, encarar a vida, encarar pessoas. Olha, tem muitas coisas que cada um, eu poderia falar tantas coisas, mas cada um sabe o quanto parece que uma coisa que não tem sentido, mas pode aprisionar ou gemar uma pessoa. Eu já vi pessoas paradas no tempo, na vida, por coisas assim absurdas, inacreditáveis, às vezes por medo de contrariar alguém, a pessoa deixou de tomar decisão na vida dela. De se posicionar mesmo. A pessoa não consegue. Dentro de casa, fora. Isso acontece muito. E ela vai parando, se frustrando. Aí eu preciso mudar a minha vida. A hora que diz, bom, então levanta. Levanta e anda. Ah, mas levanta e anda. Eu creio que em algumas situações o que está faltando é isso. Levanta e anda. E assim por diante. Levanta e anda. Se posiciona com força. Mas uma coisa é fato.
Tem gente que precisa urgentemente queimar tudo que remete ao passado. E o Senhor está dizendo, nem pense, queima, toma um outro rumo, siga e nem pense em retroceder. É daqui para frente, segue em frente. Não retroceda. Não faça isso com você. Aquilo que tem algemado você. Vamos orar forte e vamos quebrar essas algemas agora. Quebra agora. Quebra essas algemas agora. Em o nome do Senhor Jesus. Tudo que tem algemado você, arrebenta com essas algemas agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós arrebentamos com essas algemas agora. Nós arrancamos essas algemas. Tudo que tem algemado a vida dessa pessoa. Nós ordenamos que saia no nome de Jesus. Todo esse aprisionamento mental, emocional, esse aprisionamento do passado, nós repreendemos agora. Tudo que aprisiona essa pessoa na velha vida, tudo que escraviza essa pessoa, mentalmente, emocionalmente, nós repreendemos agora. O espírito da escravidão, o espírito do deserto, o espírito que algema, que escraviza, seja religioso, emocional, saia, em nome de Jesus. Nós queimamos agora tudo que ainda leva essa pessoa para o passado. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, arrebenta com essas algemas. Arrebenta agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Você vai arrebentar com isso agora. E não vai aceitar mais nada te algemando, te escravizando. Ordena que essa mente escrava saia. Essa mente seca de deserto. Repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga chega. Eu não aceito mais essa mente escrava, essas algemas na minha vida. Você vai limpar a tua mente disso. Sabe uma coisa que o capeta faz com as pessoas? Quando elas se decepcionaram muito, ele as mantém lá com esse pensamento. Se você tentar isso aqui, se você fizer isso aqui, você vai se decepcionar de novo. Isso é um aprisionamento. Pessoas, quando você já faliu na vida, aparece aqueles endemoniados para dizer, você vai abrir outro negócio, você vai falir de novo, hein? Quebra isso na sua vida, que quer te levar para lá, são algemas. Você teve um relacionamento que não deu certo, você tem medo de seguir em frente, ou aparece aquela cambada de hipócrita, que vive uma vida miserável, de todas as maneiras, para dizer, que há? Sua vida sentimental nunca deu certo, seu casamento não deu certo, não sei o que, é um bando de hipócritas. Quem não tem pecado que atire a sua primeira pedra. Quem é um bando de hipócritas que muitas vezes vive uma vida miserável, derrotada, mas adora cutucar a vida do outro. Não aceita isso na tua vida. Não deixa ninguém fazer isso com você. Tem um bando de miseráveis que adoram, hipócritas miseráveis que adoram pesar a vida dos outros. Olha o seu passado, olha o seu passado, olha o seu passado. Diga, do meu passado Deus não se lembra mais. Isso está escrito. Isso é uma coisa que religioso, hipócrita, adora jogar na cara dos outros, sobre as falhas, sobre o passado, sobre as coisas que não deram certo. Eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz,
A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, não se lembra mais, e Ele nos dá novas chances, novas oportunidades. Você pode seguir em frente, e muitas vezes o diabo quer nos manter lá atrás, na terra da sequidão, e você não pode aceitar. Eu não vou morrer na terra da sequidão, eu não aceito isso para mim. Não aceita isso, rejeita isso. Quebra essas algemas. E não deixa mais nenhum hipócrita, seja quem for, apontar o dedo para você e dizer como foi a sua vida antes. Diga hoje: eu sou nova criatura. E eu vou viver como nova criatura. Ninguém vai me algemar. Ninguém vai me manter no passado. O meu passado já foi perdoado e esquecido por Jesus. Dê passos ousados de fé. E não deixe o diabo fazer isso com você. Não deixa. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer nos acusar dia e noite. Acusar as pessoas, usar um bando de miseráveis hipócritas para poder vir e acusar, e espetar, e perturbar. E olha o que você fez, olha o que aconteceu, olha isso aqui, olha aquilo outro. E você tem que dizer: eu ando em Cristo Jesus, eu ando em novidade de vida, eu estou andando em novidade de vida, eu posso reconstruir minha vida, eu tenho esse direito. Jesus Cristo me dá o direito de reconstruir a minha vida. Jesus Cristo, Ele dá o direito de você reconstruir a sua vida. Você pode reconstruir a sua vida. Você pode recomeçar. Você pode viver uma vida diferente, independente do que aconteceu, independente do passado, independente das perdas, independente de quão miserável você foi. Hoje Jesus Cristo pode te erguer. Deixa isso entrar no teu espírito. Tem muitas pessoas que vivem escravas mentalmente e aceitam que pessoas que muitas vezes não têm nenhum testemunho, mas muito pelo contrário, nem conhecem Jesus, nem têm vida com Deus, só se apegam a regras e a religiosidade, apontem o dedo e ditem regras para elas. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe. Se aproxime de Deus, e Ele vai se aproximar de você. É isso que deve importar. Lute para agradar a Deus, e Deus muda a sua história de vida. Hoje é dia de você romper com essas algemas. Eu não sei o que significa algemas na sua vida, essa algema, mas o Senhor quer que você seja um cristão livre, livre de algemas, livre de algemas, em nome de Jesus Cristo. A palavra para o Senhor, do Senhor para aquela mulher que eles queriam apedrejar, que foi pega em adultério, foi: vai e não peques mais. Enquanto eles trataram ela como uma imunda, Ele tratou ela como uma dama. Quando a Maria foi lavar os pés dele com perfume, um religioso olhou para ele e disse: se você soubesse a vida dessa mulher, você não deixava ela tocar em você. Ele disse para ele assim: escuta, desde quando eu cheguei aqui, você não me deu nem água para eu lavar os pés. E essa mulher está lavando os meus pés com as lágrimas. Aleluia. Ela está lavando os meus pés com lágrimas e enxugando com seus cabelos. E você não me deu uma bacia para eu lavar meus pés e nem uma toalha para eu enxugá-los. Você é tão religioso. Ô Simão, você é tão religioso
Mas o que é que você fez por mim até agora? Essa mulher pode ter um passado sujo, como você está dizendo, mas desde a hora que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. Você, tão religioso, tão santo, o que você fez por mim até agora? Essa mulher que você diz que é um lixo, desde a hora que eu cheguei, não para de se derramar lágrimas sobre meus pés. Aquela mulher quis um relacionamento com Jesus de fé, e o outro tinha com uma religião. O Senhor quer que você tenha um relacionamento de fé com Ele, e não com a religião. Compreende isso? E eu amo esta fé. E eu agradeço a Deus por Ele me dar esse espírito, e eu quero que você tenha esse espírito. Não deixa nada algemar você. Siga em frente livre no nome de Jesus Cristo. Seja livre no nome de Jesus, para que a sua vida flua em vitória sempre, em nome de Jesus. Ó Santo de Israel, neste momento, eu agradeço por este trabalho, por essa reunião e por esse projeto, que nós passamos, Senhor, semanas a fio, em jejum e em oração, clamando ao Senhor. E nesse momento eu determino que está consumada todas as vitórias do teu povo. Eu declaro que todas as vitórias já foram materializadas e concretizadas. Eu determino todos os milagres na vida do teu povo. Eu fecho, meu Deus, esse ciclo neste momento. Eu fecho esse projeto agora, Senhor. Mas continuaremos clamando durante todo o ano, tendo a certeza, ó Deus de Israel, que o que nós temos plantado, nós já estamos colhendo e continuaremos colhendo. Meu Deus, mantenha o teu povo nesta fé, mantenha nesse espírito. Não deixe olhar para a direita ou para a esquerda ou retroceder. Não deixe estagnar, que todos prossigam, continuem. Não parem para descansar. Meu Deus, que todos continuem te buscando com toda a força. Porque, meu Deus, aquele que persevera dá frutos de perseverança. E colhe, meu Deus, seus milagres. Sustenta o teu povo, materializando seus sonhos, seus desejos, seus projetos. Põe o teu povo no lugar mais alto. Dá vitória ao nosso povo. Muda a história de vida do nosso povo. Abençoa cada pessoa que aqui está, meu Deus. Eu determino esse povo honrado, abençoado, com a história de vida mudada, transformada. Um povo cheio do teu poder, um povo firme na rocha, um povo focado na verdade, um povo, meu Deus, que crê nas suas promessas e não retrocede nesta fé, Deus de Israel. Eu abençoo cada vida que aqui está. Eu, meu Deus, determino sobre eles o espírito da fé perseverante. Ó meu Deus, que todos continuem. Ó meu Deus, que haja continuismo na vida dessas pessoas, todos cheios desse espírito, focados, sem distração, possam seguir em frente e viver a sua glória, meu Deus. Eu tomo posse do melhor sobre todos e determino as tuas bênçãos em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.